Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Relacionamentos aprovados por Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis 39, versos 1 a 6, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Ontem nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito da autoimagem que José acabou desempenhando, ou desenvolvendo. Desenvolveu sua autoimagem baseado naquilo que Deus pensava a seu respeito, baseado principalmente naquilo que ele sabia que era o propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele não permitiria que nem os seus irmãos, que o haviam vendido por 30 moedas de prata, nem os ismaelitas, que o haviam comprado por uma mixaria, nem mesmo o Potifar, que o havia comprado como se fosse uma mercadoria, que eles determinassem o seu valor. Mas o seu valor seria estabelecido tendo como base o que Deus pensava a respeito dele. E ele decidiu que faria o seu melhor aonde Deus o colocasse. Como escravo, ele poderia ter simplesmente dito: eu vou fazer as coisas do jeito que der para poder fazer. Eu sou escravo mesmo, fui visto como se fosse uma coisa. Pois José, agora sendo comprado por Potifar como uma mercadoria, ele vai para a casa do Potifar e ele faz o melhor que ele pode. E Deus começou agora a abençoar o José. E tudo que José fazia, tudo que vinha às mãos de José para que fosse feito, tudo prosperava. Eu acho isso aqui fantástico. Porque quando você toma a decisão de servir a Deus, você repara que a vida do José é uma vida de decisões que são tomadas. Nada aconteceu por acaso na história dele. Primeiro, ele decide que o que os irmãos fizeram com ele não ia nortear o que ele era, o que ele seria. E ele rompe com aquilo que havia acontecido com ele e decide que vai servir a Deus, o Senhor. Quando ele chega no Egito, ele toma a decisão de que não são as circunstâncias externas que vão determinar seu valor, mas aquilo que Deus pensa a respeito dele é que vai determinar o seu valor. E agora, como um escravo, ele não passa de um escravo na casa do faraó. Ele começa a fazer o seu melhor e Deus abençoa tudo que o José faz. Em pouco tempo, ele se torna mordomo da casa do Potifar. Ele vai aprender agora a administrar com fartura, porque Potifar era um homem rico. E você percebe que chegou um determinado ponto em que o José começou a administrar a casa do Potifar, depois ele vai administrar também as fazendas, as terras do Potifar. Chegou um determinado ponto que o Potifar não sabia nem mais quanto ele ganhava, porque o José administrava tudo. Ele só sabia do que ele ia comer, porque José tratava de absolutamente tudo dentro da história do Potifar. E Potifar começou a perceber que a bênção que estava vindo para a sua casa era através do José, porque José era o instrumento através do qual Deus estava abençoando a sua família, bem como a sua casa. Mas lá dentro da casa do Potifar, você encontra a inquietação. A esposa do Potifar tinha um coração inquieto. E você percebe nitidamente que essa mulher, ela tinha uma visão distorcida a respeito das pessoas. Uma pessoa que geralmente vai usar as pessoas que estão à sua volta de acordo com o seu bel prazer, usar as pessoas para poder alcançar determinado fim, são pessoas que têm dificuldade de compreender o valor que elas têm em Deus e, ao mesmo tempo, o valor que os outros também têm. Porque uma pessoa que tem uma autoimagem boa, ela também precisa ter uma imagem boa em relação ao seu próximo, entender o valor que as pessoas têm. E essa mulher, muito provavelmente, havia aprendido
a usar as pessoas para determinados fins. E o texto bíblico vai dizer que essa mulher começa agora a assediar José. O texto bíblico vai mencionar uma coisa a respeito de José que o texto bíblico não costuma fazer muito. Você não encontra no texto bíblico muitas passagens que mencionam a aparência física das pessoas, mencionando as características físicas das pessoas. Normalmente, a Bíblia vai trabalhar mais aquilo que são os traços de caráter da pessoa. No caso de José, a Bíblia vai dar um detalhe. A Bíblia vai dizer que José era muito bonito. Ele tinha uma aparência que chamava a atenção. E a esposa do Potifar não está interessada em estabelecer um relacionamento com José. Ela quer usar o José. Porque ela olha para José e vê apenas uma coisa que pode ser tomada a seu bel prazer. Ele não passava de um escravo. Ele poderia estar tendo muito sucesso na administração da casa, na administração dos bens, mas ele não passava de uma propriedade do seu esposo. O mais interessante é que o texto bíblico não diz que ela fez um assédio ao José, mas que ela constantemente assediava o José. José não era um tipo de camarada que tivesse algum tipo de problema hormonal. José não era o tipo de indivíduo que tinha água ao invés de sangue nas veias. Com certeza, a mulher de Potifar devia ser uma mulher muito bonita. Afinal de contas, Potifar era um homem muito importante. E a sua esposa devia ser uma mulher bonita. José com certeza deve ter desejado a esposa do Potifar. Mas por que ele não aproveitou a oportunidade, já que se ele tivesse uma autoimagem equivocada numa hora dessa, ele ia pensar, bom, não partiu de mim, eu sou só um escravo, eu não sou senhor de mim mesmo. Se qualquer pessoa me questionar, eu posso dizer, não, eu fui assediado e a pressão externa foi tão grande que eu não tive como me manter puro. Ele encontraria muita justificativa para poder ceder à pressão da esposa do Potifar. Mas ele vai explicar. Na sua própria história, José sabia, baseado naquilo que havia acontecido com a sua própria irmã, o que é um relacionamento que não fosse estável, que tipo de sofrimento isso poderia trazer. Sua irmã havia sido violentada por Siquém, que era um príncipe da cidade que recebia também o seu nome. E isso havia trazido tanto sofrimento para a própria família. José agora é assediado pela esposa do Faraó, e ele vai tentar explicar para ela, olha, como eu poderia pecar contra o meu Deus, contra o seu esposo? Ele me deixou administrar tudo na casa, mas é claro que eu não tenho acesso a você, você é esposa dele. Não seria justo, não seria lícito. Ele tentou explicar os seus princípios, mas essa mulher constantemente, dia após dia. E você percebe nitidamente que parece que ela organizou uma cilada para José. Porque o texto bíblico vai dizer que em determinado momento, ela se vendo sozinha com ele, provavelmente deve ter mandado que os outros servos saíssem de casa, esperou que o José chegasse, e então o texto bíblico vai dizer que ela foi agressiva em relação a José. Tomou José pelas vestes e disse, vem se deitar comigo. José simplesmente fugiu, deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu. Quando você olha para José, você vai perceber que José tinha uma autoimagem equilibrada, mas mais do que isso. Ele sabia o valor que ele possuía e, ao mesmo tempo, ele entendia que a sua vida tinha que ser norteada também pelos princípios da palavra de Deus. E mesmo que isso trouxesse tremendo prejuízo para ele, que foi o que acabou acontecendo, não se engane. Por causa dessa situação, José acabou se tornando de escravo, ele passou por uma outra fase, ele passou para prisioneiro. Ele foi lançado na prisão. E até por conta disso, você percebe nitidamente que o Potifar não deve ter acreditado na história da esposa dele. Porque um crime como esse seria punido com a morte. O Potifar provavelmente mandou prendê-lo porque não acreditou na história da esposa. Porque provavelmente ele conhecia o próprio José. Mas ela fez todo um circo e tal. Bom, o fato é que José, ele decidiu que ele seria fiel aos princípios da palavra de Deus. Num tempo como esse, onde as pessoas costumam tornar relativa a verdade da palavra de Deus, onde as pessoas, hoje em dia as pessoas têm falado muito em atualização da Bíblia, fazer com que os princípios da Bíblia sejam atualizados à sociedade do século XXI. Grandes líderes religiosos
tem se levantado para poder falar a respeito disso hoje em dia. Porque aquilo que a Bíblia fala já está ultrapassado por uma sociedade mais pós-moderna como a nossa. Amigo, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E por mais que você não goste de algumas coisas que estão escritas lá, elas foram escritas para a nossa edificação, para nossa instrução, para nossa correção na justiça. José entendeu isso. E mesmo que ele sofresse, ele seria fiel à palavra de Deus. Eu acho que nós temos que aprender muito com José. Num período como esse que vivemos, onde a promiscuidade acabou se tornando algo tão comum, onde a infidelidade, princípios como o princípio de ser leal aos relacionamentos, onde a corrupção se tornou generalizada em todas as esferas. Deus olha para você e para mim e diz: minha palavra continua valendo. E quando nós entendemos isso e tomamos a decisão de manter os princípios da palavra de Deus como uma realidade na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que a bênção de Deus estará conosco. A bênção de Deus estava na casa do Potifar enquanto José estava lá. Sabe o que é mais interessante? É que a bênção de Deus continuou com José quando ele foi para a prisão. Mais importante do que às vezes nós levarmos vantagem em alguma situação é mantermos a bênção de Deus junto conosco. É melhor ter o Senhor junto conosco do que às vezes levar vantagem em alguma situação. Todos aqueles que cederam às tentações têm histórias tristes para poder contar. Um exemplo disso foi o que estudamos na semana passada sobre a história do Davi. Mas hoje o Senhor Deus olha para você e para mim e nos mostra que vale a pena ser fiéis. Talvez hoje esteja falando para alguém que tem cedido, talvez um pouco dentro daquilo que são os princípios da palavra de Deus. Você sabe que precisa corrigir isso. Talvez não tenha conseguido a força moral para ser tão fiel quanto José foi. O Senhor Deus pode te dar força para que você volte a ser fiel a Ele na sua palavra. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor Deus nos dê essa força moral para decidirmos ser fiéis como José decidiu. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela permanece estável para sempre. Mas nos ajude a podermos seguir o exemplo do José e ser fiéis aos princípios da Tua palavra em todas as esferas da vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?